Muito bem, sejam bem-vindos. Estou vendo aqui a Elisângela, não vi há muito tempo. Silvana, um prazer Uhum. aqui ter vocês com a gente, tá bom? Eu sei que tem alguns que já são cadeira cativa, né? Isso é muito bom. Viviane, Solange, a Márcia, Helenir, que bom. Tomara que daqui a pouquinho mais dos que são assíduos ao nosso estudo se reúnam a nós, tá bom? Nós vamos estudar, finalizar o capítulo 7 do livro de Daniel, tá bom? É um capítulo que vocês viram ficou um pouco extenso, entre aspas, porque nós tomamos 3 segundas-feiras para estudar, porém, vale a pena por causa da base que vai dar Daniel 7 para nós, para Daniel 8 e para Daniel 9. Tá bom? Então, o livro de Daniel é como se fosse uma escada. Um estudo nos leva ao próximo para nós entendermos da melhor maneira, tá bom? Então, a maneira de recapitulação, eu estou projetando minha tela, nós vimos na aula passada, no estudo passado, o chifre pequeno, tá? Nós vimos a respeito do que de fato fez o chifre pequeno. Nós vimos 8 características, nós vamos recapitular elas no meio do estudo, né, a maneira de resumo, e nós vamos abordar apenas a última delas no dia de hoje, tá bom? Porque a ênfase foi no reconhecimento de quais características o capítulo 7 define para esse poder, tá bom? Eu sei que tem pessoas chegando agora, talvez, um resumo do resumo, tá? Daniel 7 fala a respeito dessa ilustração que você está vendo aí. Vocês estão vendo minha tela, não é? Sim. Ok. Então, Daniel 7 mostra reinos são ilustrados e simbolizados através de 4 animais. Um leão representando a Babilônia, um urso representando a Medo-Pérsia, um leopardo com 4 cabeças e asas representando a Grécia, e um animal terrível e espantoso que está aqui atrás representando Roma. Essa besta era terrível e espantosa porque também tinha 10 chifres na sua cabeça. São 10 tribos, reinos que Roma destruiu, não é? Que emancipou usando a força, não é? E como herança de Roma imperial, né, símbolo dessa besta, surgiu um poder diferente, um poder novo, chamado na simbologia de Daniel de chifre pequeno. E ele destruiu 3 das nações, das tribos que resultaram do fraccionamento de Roma, e então apareceu uma nova fase de Roma imperial. Não era mais imperial, agora era Roma papal. Ele falava contra o Deus Altíssimo, blasfemava contra ele, perseguiu os santos, e fez várias coisas de forma que as 8 características que nós vimos no texto se referem ao poder papal, tá? Nós falamos do Vaticano, da Igreja Católica. O simbolismo, ele identifica o poder enganador, mas ele não fala a respeito dos crentes que pertencem a esse grupo, no sentido de que eles participam ou serão condenados por participarem desse engano. Ao contrário, o livro, a Bíblia, convida a todas as pessoas que tiveram contato, que têm contato com essas mentiras, né? E nós falamos de várias e várias tradições, desdobramentos, desvios da verdade, que esse poder incorreu ao longo dos séculos, e o convite que a Bíblia faz em Apocalipse é: sai dela, povo meu. Deus, como um pai, convida a todos aqueles que de alguma maneira têm parte da verdade misturada com engano para abandonar a confusão, abandonar o engano, abandonar a mentira. Por isso, Daniel 7
é a forma mais clara de reconhecer esse engano. E quando nós falamos das profecias e nos referimos ao tempo que nós estamos vivendo e ao que ainda vai ocorrer, exatamente esse reconhecimento dessas características nos permitem entender o que está ocorrendo hoje, que de fato está por trás, né? Para onde vai, qual é a tendência, tá bom? E eu estou falando de todos os sinais ao mesmo tempo, né? Dentre eles, incluído a pandemia, tá bom? Então, hoje nós terminamos o estudo de Daniel 7, e apenas para ilustrar, né? Estamos fechando o que é Roma papal e a última das características, porém, o foco principal do estudo de hoje será qual é a sentença que Deus dará e executará contra esse poder, tá bom? Sabemos que não é ser humano que consegue arquitetar algo tão, né, grandioso, tão abrangente, de tanto sucesso, e sabemos que quem está por trás é, na verdade, o inimigo das almas, o inimigo de Deus, Satanás, tá bom? O artífice, né, e o criador da mentira, o pai da mentira. Então, nós já fizemos uma oração. Eu queria pedir para vocês, se vocês têm uma Bíblia, abram ela no capítulo 7 do livro de Daniel, no versículo 25. Esta é a última característica do chifre pequeno. Depois dessa característica, nós vamos falar a respeito da sentença, do julgamento, do juízo proferido por Deus contra esse poder, tá bom? Então, Daniel 7:25 diz assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Para ser bem, para a gente recordar, né, no que nós estudamos semana passada, nós praticamente ficamos falando pelo menos uns 40 minutos apenas sobre esse versículo, porque aqui estão as principais características desse poder, tá bom? Nós já falamos como se desviou da lei, como os dois mandamentos, o segundo e o quarto mandamento, foram alterados pela tradição, e a Igreja Católica entende que ela tem autoridade para mudar, inclusive, a lei de Deus e reinterpretar ou dar novas interpretações à Bíblia. Nós falamos bastante coisa, nós colocamos muita informação, referência da própria Igreja Católica, não são afirmações nossas. Então, quem perdeu esse estudo, pode me pedir, né? Eu envio com todo prazer, ou está lá no grupo também o link e o material de estudo, tá bom? Então, a última característica é: esse poder cuidará em mudar os tempos. Vamos entender o que é essa palavra, né? Tempos. A palavra tempos, no contexto que foi escrito, ela vem da origem aramaica, traduzida como estações, e isso é referenciado em Daniel capítulo 2, versículo 21. Esses tempos, essas estações, né, a maneira de mensurar, medir os anos, é o que se refere ao texto original. No livro Decretal de Translation Episcopi, está em italiano, né, ou latim, se não me engano, aqui é dito de que o Papa tem o poder para mudar tempos, para abolir as leis e prescindir de todas as coisas, até mesmo dos preceitos de Cristo. Nós limos afirmações e atribuições que eles mesmos fazem, de si próprios, dos papas, das mais simples até as mais absurdas, não é? Contrariando a própria palavra de Deus. Então, essa aqui é mais uma. Esse ser humano apenas, né, comum, como qualquer um de nós, que peca, que nasce, morre e um dia vai para a sepultura, ele detém o poder de mudar os tempos. Ok? Então, a literatura católica está dizendo de que eles assumem essa autoridade. Então, e aí isso envolve muita história, não é? A gente está só trazendo um resumo de que isso está na Wikipedia, no dicionário, todo mundo conhece o fato de que a Igreja Católica Romana instituiu o calendário gregoriano, e ele é baseado em 12 meses, não é?
intercalados entre 30 e 31 dias, com um pequeno ajuste no calendário para que ao todo num ano nós tenhamos 365 dias. O mês de fevereiro sofre um ajuste, não é? A cada 4 anos tem alguns dias a mais. Então, esse calendário é usado no ocidente do mundo inteiro e pela maior parte das nações, inclusive algumas do Oriente, tá? Então, esse calendário vai contra um calendário divino. O calendário divino, ele é baseado na rotação do Sol e da Lua. O ciclo que define a rotação em relação à Terra, não é? Um dia, biblicamente falando, Gênesis 1, é o tempo que Deus demorou para criar algo. Ele demorou 6 períodos de um dia para criar a luz, o sol, as estrelas, as plantas, os animais. E o período da tarde e da manhã, a parte escura e a parte clara de um dia, definiam um dia, tá bom? Hoje nós conhecemos a parte chamada tarde como a parte escura do dia. E a manhã, na linguagem bíblica, é a parte onde o sol predomina. Então, dando um exemplo, nós estamos iniciando um novo dia agora. Quando o sol se escondeu, estamos iniciando a parte escura, não é? O dia começa quando o sol se põe. Então é como se eu estivesse dizendo, estamos iniciando, biblicamente falando, a terça-feira. A segunda-feira terminou. Amanhã, amanhã quando sair o sol, eu quero dizer, né? Na continuação da terça-feira, enquanto o sol prevalecer, será ainda terça-feira, até que novamente o sol se ponha, quando se dará início à quarta-feira. Então, essa é a maneira bíblica que Deus definiu para medir o dia, que também tem 24 horas, tá? Que é definido em função da rotação da Terra, né? Sobre o seu próprio eixo. E como Johan, é só um definido o minutinho. mês? O mês é definido em função da rotação da Lua ao redor da Terra. E esse ciclo é mensal ou de 30 dias, tá bom? Então, ali vocês têm, biblicamente falando, né? Nós temos o conceito de tempo, dia e mês. E o conceito de ano é definido através da rotação da Terra ao redor do Sol. E nós temos esses textos bíblicos, né, Gênesis 7:24 e 8:3, para embasarmos esses dois números, 30 dias cada mês e 360 dias cada ano. Tá bom? Você pode depois matar essa curiosidade, né? Que o tempo do dilúvio, o tempo que Noé esperou até as águas baixarem, o texto descreve que ele esperou alguns meses, e ali ele dá a duração de cada mês, tá bom? Então, uma prova, olha só, de que no passado o calendário gregoriano ele não existia, não é? Para implementar o calendário gregoriano no ano em que foi feito, foram omitidos 10 dias do calendário juliano, se referindo a Júlio, né, outro imperador romano, deixando de existir os dias entre os 5 até o dia 14 de outubro de 1582, quando ocorreu essa mudança. Então, a bula papal ditava que o dia imediato, a quinta-feira, 4 de outubro, seria, na verdade, a sexta-feira, 15 de outubro. Ali à direita não está bem nítido, mas é só apenas para provar de que num casamento russo daqueles anos, ele foi datado em 1907 e apresenta datas dos dois calendários, o calendário antigo e o calendário moderno. O calendário moderno é conhecido como o calendário gregoriano. Ok? Então, e hoje se convencionou, se estabeleceu, porque é apenas uma convenção, né, entre a sociedade ocidental, de adotar um calendário, o calendário gregoriano. E aí nós temos mais uma prova, né? Qual seria a instituição, a organização com tal influência capaz de mudar ou estabelecer um calendário, né? Que vai reger todas as atividades, né? De organização no tempo
do mundo inteiro, senão aquela que historicamente é uma das mais antigas, mais influentes, e que neste caso estava desviando-se da maneira como Deus mede o tempo e como nós também deveríamos medir. Então, como eu comentei, o calendário bíblico é baseado em 30 dias por mês e 12 meses dá 360 dias, tá bom? Então, ali estão os textos bíblicos. Deus criou a semana e deu o número aos dias, não é? Foi primeiro dia, segundo dia, e na tarde e na manhã do quinto dia, e Deus viu que era bom, dessa maneira que Gênesis 1 relata o episódio da criação. Então, uma pergunta muito interessante, né? De onde surge então a semana? O dia em função da rotação da Terra, o mês em função da rotação da Lua, o ano em função da rotação ao redor do Sol. E de onde surge a semana de 7 dias? Não existe nenhum astro, nenhum tipo de rotação ou translação que nos leve a estabelecer, nem biblicamente, muito menos, né, pelas tradições humanas, uma semana de 7 dias. Mas nesse caso, nós temos a referência da religião baseada na Bíblia e que vem da criação. 6 dias e Deus descansou o sétimo. Então, na Revolução Francesa, quando os franceses brigaram e lutaram e negaram o poder da Igreja Católica, inclusive eles derrocaram, não é, o Papa naquele momento, com Napoleão Bonaparte enviando um dos seus generais, o general Berthier, eles instauraram uma nova sociedade baseada na razão humana. E uma das coisas que eles tentaram fazer foi estabelecer uma semana de 10 dias. Eles queriam tudo contra o que a Igreja Católica tinha imposto. Por quê? Porque durante mais de 1260 anos, a Igreja Católica tinha controlado a sociedade, a cultura, e tinha ocorrido uma escuridão, um apagão no desenvolvimento da educação, da ciência, da indústria, etc. Então, eles brigaram, né, entraram em conflito de tal maneira que eles foram até contra a maneira que a igreja, naquele momento, media a semana. O resultado foi uma sociedade francesa com 10 dias por semana. Qual foi o resultado? Nós sabemos que o Criador de todas as coisas fez o nosso ciclo, o nosso metabolismo, de forma que nós precisamos descansar uma vez por semana. Com o passar dos meses, muitas pessoas trabalhadoras começaram a ficar doentes, estressadas, terem problemas mentais e cansaço, e eles mesmos decidiram retornar à semana de 7 dias, tá bom? Então, apenas como registro, o quarto mandamento está relacionado com o sétimo dia, não é? Apenas o sétimo dia recebeu 3 atributos, todos os demais são dias comuns, porque Deus escolheu o sétimo para se relacionar com os seus filhos. Naquele dia ele repousou, ele abençoou e o santificou. 3 atributos especiais para esse dia. Os babilônicos designaram os astros aos dias da semana, conforme a importância que eles tinham na cultura e na religião pagã que eles seguiam. Tá? Então, eu tenho uma prova. Então, eu vou mostrar um slide daqui a pouco. Então, o que na verdade a Igreja Católica fez, você se lembra que no ano 331, Constantino adotou a religião oficial do Império como sendo o cristianismo? Então, ali ele trouxe o paganismo, revestiu os santos, os apóstolos, com nomes, não é? Na verdade, divindades de outras culturas, dos gregos, dos medo-persas, etc. E então passou a vestir com uma roupagem de cristandade todo o paganismo que eles herdaram dessas outras nações, simbolizadas pelo leão, pelo urso e pelo leopardo. Então, toda essa roupagem, inclusive, foi afetada na designação dos dias da semana. Porque a pergunta seria, de onde surgiu o nome, né, dos dias? Tudo surgiu do jeito que nós conhecemos hoje, dos babilônicos, da cultura pagã dessa nação. E aqui está uma ilustração que resume nas línguas, né, ocidentais, nós temos aqui espanhol, português, italiano, francês e inglês.
qual é o nome do dia que nós conhecemos e de onde surgiu. Então, o Deus, os astros definiam as divindades. Tinham milhares centenas de deuses, e os astros também representavam divindades para os babilônios. Então, o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus definiram a importância, né? Por isso que eles colocaram o primeiro dia, o primeiro astro em importância, como sendo o Sol, como a maneira de medir, colocar o dia, né? Um nome para aquele dia. Então, isso foi se desdobrando nas culturas seguintes, né? Eles só mudaram, traduziam esses astros, e até mesmo os ideogramas chineses, né? Eles têm uma correlação não com astros, mas com outros objetos. Então isso gerou no latim, né? O dia do Sol, Solis Deis, o dia da Lua, Lunae Dies, o dia de Marte, o dia de Mercúrio, o dia de Júpiter, o dia de Vênus e o dia de Saturno. No espanhol, né, ou no português mais antigo, você tem domingo, lunes de Lua, martes de Marte e assim por diante, tá? Até que no português moderno ficou primeiro dia da semana, não foi alterado, né? Não existe primeira-feira, né? Quem entra em contato com a língua já logo de cara pergunta, né? Onde está a primeira-feira? Porque por que que a segunda, né? A semana começa com a segunda? Porque eles mantiveram, pela tradição católica, o domingo como o dia mais importante do catolicismo, com o próprio nome. De forma que, ainda desta maneira, no português, o sábado é o sétimo dia, não é? A sétima feira, entre aspas. Então, percebam de que em italiano e francês é a prova, né? Domenica, dimanche. Todos os dias estão correlacionados com a história, né? Como a língua foi surgindo, como os nomes foram dados, a astros, ao paganismo, tá? Não foi essa nomeação dos dias, a identificação não é bíblica. O único dia que tem nome né, e atributos é o sábado, sétimo dia. Na própria tradução, né, Sunday, sun, o sol, day, dia do sol, e assim por diante no inglês. Então, esse registro dos nomes dos dias é um registro histórico de que tudo isso veio do paganismo, tá? Então, de aqui eu coloco uma nota muito curta, mas muito importante. Deus proibiu a adoração e a veneração dos astros, tá bom? Então, quando alguém eh, não está adorando o sol, né? Mas está repousando no dia do sol, indiretamente está incorrendo está indo contra o mandamento de Deus, tá? Porque Deus disse no segundo mandamento, né? Não te inclinarás a nada daquilo que tenha sido criado, não farás imagens, porque nós somos transformados de acordo com o que nós contemplamos. Se eu admiro um personagem, um ator, etc., eu vou de tanto admirar me parecer a ele. E é por isso justamente que Deus proíbe que eu faça um ídolo de um boi, de um animal, etc., de um sol, porque Deus quer que eu o admire, porque ele é bondoso, misericordioso e justo, para eu me tornar pela contemplação e que eu adquira os atributos divinos, né, através de um relacionamento, e não tem sentido, porque ele é o criador, que eu admire o sol, uma lua, ou um boi, um animal, né? Ou qualquer outra imagem mesmo de uma pessoa digna de admiração. Porque eu vou apenas atingir os atributos que essa imagem tem. Então, quando o repouso ocorre no dia equivocado, eu estou indiretamente incorrendo numa adoração àquilo que, na verdade, na origem foi proposto, tá bom? Então, por isso que precisamos ter muito cuidado, né? Assim como eh, os evangélicos acreditam com toda a verdade, com toda a coerência de que nós não podemos nos ajoelhar diante do sol, também nós não podemos nos
inclinarmos diante do dia de repouso equivocado, domingo. Porque Deus criou todos os dias, mas não para venerá-los ou para repousarmos no dia equivocado, e sim para repousarmos no dia correto, tá bom? Então, percebam que entramos em questões, às vezes, muito delicadas, porque muitos dizem, mas é apenas um dia, Deus vai ouvir você todos os dias, né? Qual a diferença faz? Nós podemos orar a Deus, abrir a palavra de Deus em qualquer dia. Fato, isso é verdade. Mas existe apenas um dia em que Deus escolheu, com a sua soberania, para estar muito mais acessível, né? Para um relacionamento íntimo conosco. Então, mudou ou não mudou o poder papal, os tempos e a lei? Estamos falando dos dias de identificação da semana. Um outro aspecto da mudança é o próprio fato, como eu estava comentando, né? Como é que hoje nós medimos o início e o fim do dia? Nós fazemos isso na meia-noite dos nossos relógios, né? Começa um novo dia. Estaria terminando a segunda-feira daqui a 3 horas e meia e estaria começando a terça-feira. Percebam que não há vínculo nenhum com o astro, com a iluminação, com o sol, com o pôr do sol, né? O nascimento dele, não. Porque dessa maneira, esse poder desvincula, não é? De qualquer forma de usar a Bíblia como referência para medir os tempos, tá bom? Já que a lei foi mudada, vamos também mudar os tempos. Por quê? Porque assim você vai ter completamente e toda a dificuldade de identificar o início e o fim do sábado, do dia de repouso que Deus propôs desde o início, que Jesus mesmo confirmou, ele praticou, ele repousou, e os apóstolos também o fizeram. Então, percebam que há uma intencionalidade no arquiteto da mentira para desviar tanto no horário, no dia, na atividade, o verdadeiro dia de repouso. Então, isso é indiretamente um ataque à lei de Deus, não é? Então, até mesmo fisicamente, não é? Não há nenhum motivo para um dia se iniciar na meia-noite, não é? Isso é apenas uma convenção, é um acordo de cavaleiros que surgiu e hoje ninguém tem a coragem de mudar algo que já está convencionado e que já está tudo ajustado nos nossos relógios, computadores, etc, né? E nem por isso, né, nós pecamos se nós medimos um dia de forma equivocada, mas sim, nós precisamos nos atentar quando é que o dia especial separado por Deus comece de fato e quando ele termina, né? Para o respeitarmos como Deus deseja. Muito bem? Então, terminamos aqui. Essa foi a última característica do chifre pequeno, tá? Nós vamos agora fazer a leitura do texto que está relacionada com como Daniel reagiu e, principalmente, qual é a atitude que Deus tomou contra esse poder, contra o engano. Ele ficou alheio, ficou eh, sem reação, ele aceitou. Vamos ver de que o próprio capítulo 7 descreve a reação de Deus. Daniel 7,19 diz o seguinte, Daniel falando dele mesmo. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Estamos um pouco deslocados na linha do tempo, né? Estamos indo um pouquinho para trás, só para entender o que o profeta sentiu. Esse animal, que era diferente de todos os outros e muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobrava. Então ele ficou o quê? Ele tinha uma vontade muito grande de entender, primeiro, quem era o poder e o reino que seria representado por esse animal totalmente diferente. E segundo, qual seria o seu fim, tá? O versículo 20 ainda fala sobre nesse contexto. E também a respeito dos 10 chifres. Ele queria saber o que significavam. Que tinha na cabeça. E do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. É exatamente uma descrição do chifre pequeno que nós acabamos de descrever, tá? Então, para a gente fechar
nessa ponte entre o que Deus vai fazer com esse poder, está a última, perdão, de fato, característica desse poder. Ele surge pequeno, depois ele cresce. Essa característica deixei intencionalmente aqui, porque ela também vai aparecer no capítulo 8 de Daniel, no estudo da segunda-feira que vem. Dezenas de historiadores destacam que a verdadeira sobrevivente da antiga Roma imperial foi a Roma papal. Então, ela surgiu muito pequena, com um obispo de Roma, dentro da herança, né, da Igreja Cristã, da Igreja Apostólica. Então, aos, aos poucos foi ganhando força, de forma que foi mais conveniente para o imperador apoiar a igreja que estava ao lado dele, porque ela já tinha se desviado, já tinha despertado o interesse político, então houve aqui ali uma conexão natural devido aos interesses de ambas as partes, para que o império não tivesse mais perseguição, tudo fosse resolvido. Então, o bispo de Roma, ele surgiu e passou a ter relevância e autoridade. E foi ali quando os imperadores, né, eles começaram o seu declínio e ao longo dos séculos, uns ganharam fama e autoridade e os primeiros, os imperadores, perderam fama e autoridade, até que foram extintos, né? Então, os papas, né, a igreja, o poder papal, ele começou a ganhar força e se tornar robusto após a derrocada de 3 reinos, e eles foram destruídos porque eles acreditavam que Jesus tinha sido gerado. Ou talvez, é uma hipótese, eles eram guardadores da lei de Deus. Então havia uma inimizade natural contra esses 3 reinos, essas 3 tribos que foram destruídas. Nós estudamos isso há 2 semanas, né? Então, surgiu pequeno, são vários séculos, milhares de anos, né, desde o seu surgimento, até que hoje nós podemos dizer de que o Papa, líder, não é? E presidente, né, aquele que preside o governo do Vaticano, como uma nação também que tem legislação, tem leis, é líder da maior igreja cristã do mundo e tem uma influência mundial no âmbito político, através das convenções e acordos que eles realizam no Vaticano, e, obviamente, em uma influência no âmbito religioso. Começaram como bispos da cidade de Roma e hoje são, como eles mesmos se autodefinem, representantes de Deus na Terra, infalíveis. Eles detêm a autoridade de interpretar e reinterpretar a lei e até mesmo definir a ação do próprio Cristo e de Deus lá no céu, tá? Então, aqui eu vou fazer uma conexão com uma explicação que Paulo dá do mesmo poder, tá? Nós vimos só uma parte da explicação no texto, no estudo passado, mas agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 a 4, diz o seguinte, Paulo falando aos cristãos, não vos movais facilmente, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo está destacando, está descrevendo o mesmo poder, tá? Um homem pecador, perdoando pecados, blasfemando contra Deus, porque apenas Jesus, Deus, pode perdoar pecados. Um homem que se assenta no lugar de Deus, não é? Então está falando do mesmo poder. Percebam que Paulo está lançando uma profecia a todos os cristãos de todos os tempos, dizendo: olha, antes de Jesus voltar, o engano através do filho, não é? Da perdição surgirá e levará muitos ao engano. Então,
Não se enganem, antes de Cristo voltar, haverá um poder maligno. E essa é uma descrição que nós vamos usar para definir mais uma característica desse poder. O termo filho da perdição é uma expressão que aparece na Bíblia apenas em 2 Tessalonicenses 2, tá? Como nós vimos. E em um segundo momento, esse mesmo termo, essa mesma expressão, é atribuída a Judas, ok? Então aí a pergunta surge, e nós sabemos que na Bíblia não está nada, nada está colocado ali em vão, nada do que está escrito é sem motivo, porque alguém se enganou, não existe isso. Deus, ele inspirou de forma que nós, através dessas pegadas, pudéssemos fazer uma conexão. Qual é a conexão que nós vamos fazer entre Judas e o filho da perdição, e o chifre pequeno, e Roma papal? Vamos analisar, vocês conhecem um pouco da história de Judas? Judas era um discípulo de Cristo, não é? Ele era discípulo enquanto estava junto com eles, mas não era um discípulo de coração, não estava decidido a fazer o que Jesus fazia por amor a ele. Ele queria ter o controle sobre Jesus, ele queria promover Jesus ao status de libertador, ele tinha aspirações maiores para o próprio Cristo. Ele não era humilde, ele era orgulhoso. Ele se passou por um tempo como um dos seus discípulos, mas finalmente ele foi o traidor de Cristo. Então percebam que esse poder ele terá a aparência de discípulo. Ele terá no seu nome o próprio nome, né? Seguidor de Cristo, cristão, né? Pertencente a uma igreja cristã. Então, embora a Roma papal tenha aparência de cristã, né? E se autodenomina como sendo cristão e seguidor de Cristo, na verdade é o quê? É um traidor. Por quê? Porque tenta substituir todas as funções divinas de Cristo, perdoar pecados, etc., conectar, ser uma ponte entre Deus e a humanidade. Jesus é o único, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. O próprio nome pontífice já diz de que o Papa se define como ponte, né? Fazedor de ponte entre quem? Entre a humanidade e Deus. Então, as características de Judas se aplicam na cabalidade ao poder de Roma papal, tá bom? Então, você pode tomar mais tempo se você quiser. Quais são as atitudes de Judas, o que ele fez, e você vai, não por coincidência, e sim por providência, descrever mais coisas e características de Roma papal, tá bom? Continuando analisando o texto de 2 Tessalonicenses 2. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Um outro termo que se usa aqui nas traduções é o mistério da iniquidade, né? Opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebem o amor da verdade para se salvar. Paulo, em nome de Deus, está advertindo de todas essas características que permitirão identificar esse poder. Perceberam? Aqui é descrito
que esse poder fará milagres. E nós sabemos, não é? Não necessariamente no nome do Papa, mas o movimento todo acredita em milagres do tipo quando uma santa, né, uma imagem de gesso, de pedra, ela começa a chorar. Na América Latina, alguns anos atrás, aparecia em vários lugares. E então, a imagem de Maria, não é? Já que estava chorando pela situação do mundo, pelos problemas sociais, econômicos, então todos voltavam a essa imagem e veneravam a imagem. Então, e tem vários outros milagres, né? Não é sem motivo que os homens que morreram e são chamados de santos, né, são beatificados depois da sua morte, é porque eles realizaram alguns milagres. Então aqui o que Paulo está dizendo é: vocês vão precisar tomar cuidado, porque esse poder vai realizar prodígios de mentira. Nesse aspecto, a Bíblia vai ser muito clara e vai nos libertar de qualquer escravidão de alguma tradição, de algum hábito, de alguma oferenda ou pagamento de algo que a gente precisa fazer quando nós temos total acesso e gratuitamente ao perdão, à graça e à fé que Deus nos proporciona, tá? Um outro comentário que aqui cabe e é muito interessante é que existem dois mistérios descritos na Bíblia. O primeiro deles é o mistério da piedade, que é Jesus ter vindo à Terra. Então, o mistério da piedade consiste em que Deus se fez homem. Isso é um mistério, nós não podemos imaginar isso, não cabe na nossa mente como o Deus infinito, criador do universo, se reduziu a um corpo humano físico com limitações, que sentiu dores, sentiu as mesmas necessidades que nós temos. Mistério da piedade. O segundo mistério que Paulo e a Bíblia identificam é o mistério da iniquidade, o mistério da injustiça. O homem tentando se tornar Deus. Um homem tentando, através de um anjo, né, caído e muito poderoso, tentando tornar o homem como se fosse Deus. E quem teve a oportunidade de estar face a face ou muito próximo de algum papa, né, sabe que, e existem milhares de depoimentos, quando as pessoas se aproximam, existe uma áurea, não é? Algo espiritual que está ali em volta e você só tem duas escolhas, né? A maioria das pessoas fala. Ou você reverencia, se inclina e você tem uma não é uma áurea de não ficar indiferente, porque parece que esse ser, essa pessoa, detém algo muito especial, e é justamente, estamos falando desse mistério espiritual, porque hostes angelicais do mal estão ao redor daquele que atrai para si muita atenção e muito respeito, não é? Aquilo tudo que deveria ser dedicado a Deus, infelizmente, por causa do engano, as pessoas dirigem apenas a um ser humano, não é? Então, por isso nós estamos falando abertamente sobre isso e com muita transparência, para convidar essas pessoas a dirigir as suas preces, plegárias e respeito, né, e admiração apenas a Jesus Cristo, o único que pode nos salvar, o único que no qual existe salvação, tá bom? Então, percebam que a Bíblia, né, usando mais textos, ela conecta todas essas atribuições desse poder justamente para que nós possamos reconhecer e não participar desse engano. Apocalipse descreve esse poder como uma prostituta, mãe, e essa mãe tem outras filhas, ou seja, existem outras igrejas que detêm características parciais que nós descrevemos no estudo passado e hoje, que seguem as mesmas doutrinas ou parte do engano da igreja mãe. Então, na sabedoria divina, Deus usou o termo mãe por dois sentidos, né? No sentido de que surgiram dela essas igrejas, dessa igreja mãe, e no sentido de que ela acaba orientando e definindo o acionar desses movimentos religiosos, tá? Então, e se há alguém aqui que participa do nosso estudo, em algum momento vai ouvir esse vídeo e faz parte de uma comunidade que alguma dessas tradições ou
desvios da verdade que nós estudamos são prática da sua comunidade, Deus está fazendo o mesmo convite. Sai dela, povo meu, para não participar do julgamento. E usando essa palavra, nós começamos agora a falar o que Deus vai fazer com esse poder. Daniel 7:26 diz: mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Deus não ficou alheio, indiferente. Ele viu os santos, os filhos dele, sendo perseguidos, mudando, jogando a sua lei por terra, jogando as verdades do santuário, é, mudando os tempos, não é? É, foram feitas atrocidades na Idade Média, a Inquisição, a matança contra pessoas inocentes, contra cristãos fiéis a Deus. O que Deus vai fazer é um julgamento, um juízo contra esse poder. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o seu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Aqui está falando, é como se estivesse falando da pedra de Daniel 2, né? O reino que perdurará para todo sempre, que destruirá toda a ação e criação do inimigo ou do ser humano. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aqui nós, para resumirmos, aqui estão as 13 características desse poder, tá bom? Então, quando você tiver um tempinho, se você quiser um resumo do resumo, está aqui. De onde surgiu, como surgiu, que características ele tinha, tá? As principais delas. Fazia a guerra contra os santos do Altíssimo e prevalecia. Ela é diferente dos demais porque não se envolveu só com guerras ou com a parte bélica, se envolveu com a política e a religião. Blasfemou palavras contra o Altíssimo, né? Daniel 7:25. Magoará os santos do Altíssimo durante a Inquisição, a perseguição a supostos hereges. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Perseguiu os santos durante um período de 1260 anos, que são o uso da simbologia profética, né, de 3 tempos e meio. Só que haverá um tribunal, um juízo estabelecido por Deus que tirará o seu domínio e o destruirá. Então, como é esse poder, esse movimento nos nossos dias? Muitos afirmam de que a Igreja Católica Apostólica Romana atualmente ajuda e trabalha em prol da paz mundial e patrocina organizações humanitárias, ou seja, não está perseguindo mais, não está realizando nenhum tipo de tentativa de escurecer a ciência, como fez no passado, né? Afirmando que os cientistas eram hereges. Enfim, muita gente poderia argumentar a favor do movimento. Mas esta situação não muda o fato dessa igreja, desse poder papal, principalmente, nós estamos falando tanto da igreja católica e sim do poder papal, liderando essa igreja, ela já cumpriu a profecia. Então, a história não pode ser mudada, né? O que está ocorrendo hoje, embora tenha muita coisa positiva, né? Tem caridade, muita coisa que nós poderíamos usar, inclusive, como exemplo, isso não apaga o passado, tá? Porém, tem um detalhe. Por que eu coloquei esse slide aqui? Para que nós possamos lembrar de que existe uma profecia em Apocalipse capítulo 13 que descreve que esse poder voltará a surgir com as mesmas características de perseguição e de declaração direta guerra contra os filhos de Deus, tá? Esse poder recebeu uma ferida na sua cabeça, na simbologia da besta, né, de Apocalipse 13, e essa ferida é uma ferida de morte. E isso ocorreu no ano de 1798, quando terminou e cessou a sua hegemonia. O fim dos 1260 anos, o fim dos 3 tempos e meio. Na Revolução Francesa, né, houve essa interrupção. Daquele tempo, e vejam que já passaram mais de milênios, daquele tempo até os nossos dias, esse poder não recuperou
a sua capacidade de perseguir e articular os poderes políticos para o fim de perseguir aos hereges, não é? Ou aos santos filhos de Deus. Porém, é profético, e isso está ocorrendo nos nossos dias, que esse poder vai recuperar esse poder, ele vai juntar a política com a religião para perseguir os santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ele está se articulando, se arregimentando para que a sua ferida, que está em vias, não é, de cura, chegue um momento que ela esteja praticamente curada. E ali retornará a perseguição por um período curto, mas será um período intenso antes da segunda vinda de Jesus. Então, o profeta e a visão, eles denunciam as mentiras e os enganos do poder e não do crente ou do membro que pertence à Igreja Católica. Esse comentário é muito válido. A Bíblia denuncia o poder. Quem participa desse esquema, desse jogo de poder, não condena aqueles que participam ingenuamente ou sem saber do engano, tá? Então a profecia lança luz para que os membros dessas comunidades, igreja mãe e igrejas filhas, abandonem o engano. E nesse aspecto, nós também precisamos ser honestos, né? A sinceridade não é um argumento suficiente quando nós falamos de um juízo divino, porque Deus vai salvar ou condenar aqueles em função das escolhas e das decisões que nós fizermos. Por isso, sempre será o correto uma decisão a favor da verdade. É melhor obedecer a Deus antes do que aos homens. É melhor obedecer à lei de Deus antes do que tradições humanas, tá? Larga, não é? É a porta, né? Por onde vai é o caminho da perdição e estreita é a porta que é o caminho da salvação. Então Daniel viu 4 animais, um terrível e espantoso, viu a apostasia da igreja na figura do poder político e religioso do chifre pequeno. Essa igreja apostólica, na sua herança, né, várias e várias gerações, depois dos discípulos e apóstolos, abandonaram a verdade e toda a terra se uniu em rebelião contra a lei de Deus. Basta examinarmos o calendário, o dia de repouso da maioria, inclusive dos cristãos, né? A adoração de imagens, etc. Daniel também observou que pouco antes da vinda de Jesus, né, haverá um chamado. Desculpa, esse caso não foi Daniel, foi Paulo e João no livro de Apocalipse. Esse chamado é para abandonar Babilônia, um chamado para obedecer à santa lei de Deus. Então, vocês querem uma prova de que há uma conexão entre Daniel capítulo 7 e Apocalipse 13? Leia depois, em um outro momento, Apocalipse 13. Embora talvez você não tenha muita familiaridade com a simbologia, você vai ver de que o chifre pequeno tem olhos de homem, Apocalipse 13 descreve uma besta que tem um número de homem. O chifre pequeno tem uma boca que fala insolências, blasfêmias. Apocalipse 13, 5 descreve de que esse poder tem uma boca que profere blasfêmias. O chifre pequeno foi entregue para ser queimado, né? E ele é golpeado, recebe uma ferida de morte, uma das suas cabeças dessa besta, em Apocalipse 13. Ele fazia guerra contra os santos e pelejava contra os santos em Apocalipse 13. Proferia palavras contra o Altíssimo, o chifre pequeno, e ele proferia blasfemas contra Deus. Mudaria os tempos e a lei, e ele difamaria o tabernáculo. Agiria por 3 tempos e meio, e em Apocalipse 13 é um pouco mais detalhado, são 42 meses, 3 anos e meio, mesmo período de tempo. A escritora e profetisa Ellen White afirma de que nós deveríamos estudar Apocalipse em conexão com o livro de Daniel, porque o livro de Daniel estabelece a base para nós estudarmos melhor Apocalipse, e Apocalipse vai dar muitos mais detalhes a respeito desse movimento, principalmente para
os últimos dias. Então o capítulo termina dizendo: aqui termina o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Triste história da história da humanidade, 12 séculos de trevas, perseguições, matanças, mentira, manipulação, uso excessivo da autoridade. Onde estava Deus enquanto milhares eram queimados, torturados e martirizados? Deus ficaria alheio a tudo isso? Não. O próprio capítulo 7 de Daniel diz: e continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Quem é esse personagem? Deus inicia a descrição dessas passagens com uma descrição de cenas de juízo, de julgamento. Deus vai proferir uma sentença contra esse poder, e esse juízo não está se referindo a um julgamento pessoal, individual de toda a humanidade, está se referindo ao julgamento contra esse poder, tá bom? Então, se vocês examinam o livro de Daniel, pela quantidade de capítulos posteriores a Daniel 7 e anteriores a ele, Daniel 7 está no centro. E no centro do textual do capítulo, né, considerando o número de versículos do capítulo 7, o juízo, o assunto do juízo, o julgamento, está no centro do capítulo 7. Então, na nossa concepção humana, um juízo, ele transmite algo ruim, algo péssimo, não é? Um delito, uma paga, um aprisionamento, uma condenação. Porém, na mensagem bíblica, o juízo, o julgamento, tem um enfoque positivo, porque ele vai condenar e executar uma sentença contra aquele poder injusto, né? Aquele que injustiçou milhares de pessoas ao longo das eras. Em hebraico, a palavra justiça significa e está correlacionada com amor. Então, a sentença do juízo vai trazer libertação e vai findar para todo sempre a perseguição e o engano. Então, Deus vai resolver esse problema porque ele é o acusado pelo inimigo, né? Então, Daniel 7, 22 afirma que o juízo é dado em favor dos santos e contra seus inimigos. Nós não podemos e não devemos ficar com medo a respeito do juízo, o julgamento que Deus descreve ali. O trono, o próprio trono na linguagem, né, que nós acabamos de ler, se refere à sede da justiça, né, o local, né. O primeiro que Daniel vê um trono, né, um ancião de dias que é figura de Deus, o Pai. Um juízo é um fato real e é a resposta divina à acusação de Satanás e vai prover libertação aos seus filhos. Deus descreve em Daniel 7 de que vai destruir todos os seus inimigos. É detalhamento do que Deus vai fazer com a pedra, não é? A pedra não vai destruir todos os reinos e o barro e tudo que se encontra nos pés da imagem. Deus vai fazer a mesma coisa com todos esses poderes do mal, tá? Então, o ancião de dias, só para confirmar, ele se refere a Deus e pela descrição ancião se refere a alguém que tem muitos dias, não é? Alguém que é eterno. A sua idade, a descrição o qualifica como detentor de todo conhecimento, o mais indicado para efetuar um julgamento, pois ele detém sabedoria. Ele vai poder julgar sem errar. As vestes, a simbologia, na visão, referem de que eram brancas porque o seu caráter, baseado na sua lei, que reflete seu caráter, transmite o quê? Amor, pureza, santidade, não existe mancha, não existe engano, não existe pecado.
não é? Há um registro, perceberam no texto, de que os livros se abrem. Então, ali se descreve de que há um registro onde os anjos, né, e Deus mesmo, ele registra todas as ações daqueles que hoje são responsáveis por levar a muitos sinceros ao engano. Então, esse registro é importante porque não para que nós fiquemos com medo do que está registrado lá, e sim para que Deus mostre para aqueles que caíram e aqueles que não caíram que ele foi justo. Ele proveu oportunidade, enviou mensagem, eh, enviou convite para abandonar, não é, esse movimento Babilônia. E mesmo depois de todas as ações divinas, muitos aceitarão e sairão de Babilônia, e muitos também não sairão e ficarão abraçando o engano e o pecado. E ali está a prova de que Deus foi justo. O registro serve para isso. Então Deus quer que vejamos o juízo com bons olhos, com a lupa da Bíblia, da verdade, para que toda injustiça que foi feita contra nós, se nós perdemos um ser querido, um parente, uma pessoa por causa da pandemia, da doença, e, e qualquer situação que tenha ocorrido contra nós de forma injusta, Deus vai fazer justiça e a final e a mais correta de todas no final da história. É interessante de que Daniel 7 descreve o fim de todos os inimigos do seu povo, mas a sentença não ocorre imediatamente. A execução da sentença não ocorre imediatamente. Ela vai ocorrer quando Jesus voltar e findar o reino e fundar o reino eterno dele, tá? Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto. Qual foi a descrição? Qual vai ser o fim desse poder? O animal terrível e espantoso, Roma Imperial? Roma Imperial não existe mais. Ela foi fracionada, foi destruída, os imperadores não existem mais. Toda a perseguição foi cessada. Deus já executou a sua sentença sobre a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Usando os próprios reinos, Deus destruiu essas nações pagãs, não é? O seu corpo foi desfeito e foi entregue para ser queimado pelo fogo. Deus usou os próprios exércitos das tribos bárbaras para destruir Roma imperial. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Foi Deus que controla, né, que controlou a história da humanidade antiga e ainda controla a história da humanidade nos nossos dias, que ele vai retirar o domínio, assim como fez no passado. Eu estava, Daniel, né? Daniel olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Como termina Daniel capítulo 7? Não estará na cronologia, tá? Esse texto está no meio do capítulo, mas percebam que termina com justiça, com o fim devido ao poder enganador e com a vinda do Filho do Homem. Essa expressão se refere a Jesus Cristo. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno e não passará. E o seu reino tal que não será destruído. Você gostaria de participar desse domínio? Você gostaria de receber o galardão, o perdão, a vida eterna quando Jesus voltar? Daniel 7 termina com a sentença ao chifre pequeno e sendo feita justiça a favor dos filhos de Deus. Enquanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre,
e de eternidade em eternidade. Exatamente a mesma descrição da pedra. O reino eterno de Cristo sendo instaurado antes da segunda vinda de Cristo aqui na terra. Por isso que nós estamos compartilhando a palavra de Deus com você, porque eu acredito que você fará parte desse reino, tá bom? Então, tá aí o convite para você distinguir através da lupa da verdade qual tem sido a influência desse poder na cultura, na religião que você professa, na fé que você acredita ter. Tomara que ela seja baseada apenas na verdade e na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe para que nós possamos sempre ter esse desejo de conhecer a verdade e que ela possa trazer libertação para cada um de nós. Está aí o convite feito para cada um de nós, tá bom? Nós vamos fazer uma oração para terminarmos nosso estudo. E, como sempre, se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco com uma mensagem individual durante a semana, ou pode colocar seu comentário no YouTube, no grupo. No grupo não é possível, mas individualmente nós estamos aí à disposição. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Embora tenhamos falado muito a respeito do engano, das características do engano, do mal, Senhor, nós, na verdade, sabemos de que o centro do e o assunto central do capítulo 7 do livro de Daniel é a justiça, o teu amor, o estabelecimento do reino eterno, da paz duradoura, da cura, da vida plena, ó Deus, através da vinda do teu Filho Jesus para estabelecer esse reino. Nós queremos fazer parte desse reino, ó Deus. Nós sabemos de que temos a tua palavra para nos orientar e nos guiar até que esse dia chegue. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, queremos pedir que teu Santo Espírito possa continuar tocando nossos corações de forma especial, daqueles que estão no nosso grupo, aqui presentes, estudando a palavra de Deus, para eles abandonarem qualquer engano, qualquer artifício do mal, Senhor, para desviar-nos de Ti e do nosso preparo para esse reino eterno. Abençoe-nos, proteja-nos de toda doença, toda praga, toda maldade, Deus, e que nós, sobretudo, confiemos nas Tuas mãos e na Tua proteção. São bênçãos que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.